Ele foi na mão certa e depois ele voltou, ele entrou na contramão e foi direto batendo no grupo de pessoas. Ali, claramente, você sabia que não era um problema de lag, porque ele passou pelo grupo de pessoas, depois ele voltou, foi na contramão, ou seja, ele teve que mudar a direção para poder acertar aquelas pessoas. Então, mesmo se ele me dissesse que o motivo dele ter feito isso foi por lag, claramente através do vídeo, não seria por lag. E nisso seria uma punição de VDM. Certo. Show. Show. Bacana o exemplo que você trouxe, cara. E a 4? Então, o jogador. Tá. Então, é, nessa ação, eu diria que o staff ele tem que sempre estar neutro e profissional. Ou seja, ele não pode assumir culpa de nenhum dos lados. Se é uma ação que tá o policial estava perseguindo um cara e aí aconteceu alguma coisa lá. Não tem clipe e eles estão brigando entre si. Eu não consigo saber se um tá mentindo, se o outro tá inventando ou o que está acontecendo. Por quanto não tem nenhum clipe, não tem nada que eu possa analisar. Se não houver nada sólido, a denúncia não tem como analisar. O que eu posso falar é conversar com eles e dizer que sem prova suficiente eu não consigo aplicar punição. E após isso, eu posso estar monitorando os dois jogadores que estavam envolvidos nessa discussão para mim poder ver se um dos dois acaba cometendo algum anti-RP durante durante a sua jogatina. Mas mesmo se houver alguma suspeita, mas não tiver nada conclusivo, o máximo que eu posso fazer é ficar observando os jogadores, porque sem a prova eu não posso aplicar nenhuma punição. Ok. Bacana. Ô NG, a 5, que é o caso 5. Qual foi a conclusão que você conseguiu tirar do caso 5? Então, quando um jogador novato ele quebra uma regra, quando ele não sabe que não podia fazer isso, eu tento Olá, conversar meus com ele amores. Bom. sobre o que ele fez errado e que ele não podia repetir aquilo, porque senão ele poderia acabar levando uma punição e, e é isso. Beleza. Bacana. Esdras, Qual o caso? 5. Certo. Jogador novato quebra uma regra por desconhecimento. Aí a Isso. pergunta: pune, adverte ou orienta? Primeiramente, vamos analisar o contexto, né? Um jogador novato é aquele que ainda não conhece todas as regras do servidor, né? Pode cometer algum erro por falta de experiência, de compreensão das coisas, né? E, vamos embora. A quebra de regra por desconhecimento, não por propositalmente, tá? Então pode ser que o quê? Não houve de má fé, né? Se a gente não sabe de uma coisa e faz por sem querer, não é aquela coisa de, eu tô falando por querer de má fé. Pô, realmente foi sem querer, eu não sabia, foi uma falta de orientação primeiro, eu não li as regras, né? Então, qual o objetivo da gente? Qual o objetivo, em geral, da staff? Pô, manter o ambiente ali bem, né? Do servidor, orientando todo mundo, certo? Então, é o quê? A gente orientar os jogadores, né? Orientar primeiro ali esse jogador específico que quebrou já a regra, né? Explicar certinho quando a regra é quebrada, pode acontecer banimentos, punições, né? Então, para ele entender, primeiramente também, ensinaria ele, se ele não soubesse, a entrar no Discord da nossa cidade, né? Que lá tá todas as regras, ensinaria ele bonitinho, e ele para jogar na cidade, né, sem quebrar nenhuma regra, ele teria que ler nossas regras, né, que se encontra no Discord da nossa cidade, né. Ele lendo bonitinho lá, beleza. Vamos lá. A punição correta ali só seria em caso se ele já tivesse mais experiência, mas como ele é novato, fica uma advertência verbal, né? Certo. Aí, se caso ele cometesse a mesma infração depois, mesmo da orientação, aí sim é o certo de aplicar punição. Ok. E tu, Davi?
Então, cara, eu acredito que não tenha muito a adicionar. Eu concordo completamente com ele. Quando um cara que é iniciante, ele tá no jogo, ele comete algum erro, um anti-RP, eu vou tentar estar conversando com o cara e vou estar orientando o cara para que ele não repita isso novamente, porque ele é iniciante, talvez ele não conheça bem as regras. Ou seja, o que eu posso fazer é estar orientando ele e dar uma advertência verbal, como o mano falou, para que ele possa não, para que ele possa aprender mais sobre o servidor e que ele não venha sair do servidor, que ele possa continuar jogando, que ele possa se divertir e começar a jogar mais nessa cidade, mas sempre seguindo as regras do RP, porque teve alguém para conseguir orientar ele e ensinar ele. E passar nessa questão do servidor do Discord para que ele possa ver as regras, para que ele possa aprender melhor, para que todo mundo tenha um bom jogo que possa seguir as regras certinho. E se ele acabar cometendo novamente o mesmo erro, mesmo depois de ter tido uma orientação, não tem outra opção a não ser punir, porque já foi conversado e já foi ensinado. Ok, excelente. Todo mundo foi pela mesma linha de raciocínio e isso é interessante entender. A interpretação de cada um conta muito na hora de aplicar uma punição. Por isso que eu gosto de ouvir vocês falando, para entender a interpretação de vocês de cada caso. Vocês perceberam que punir é muito mais do que simplesmente seguir um script ou seguir uma tabela de regras. É entender o contexto e aplicar a punição correta. Né? Foi muito bom avaliar hoje a interpretação de vocês diante das regras e diante das situações. Ver o quão longe vocês podem ir com essa interpretação. Um bom suporte ele não só é aquele que bane, mas é aquele que corrige. Já teve casos de eu atender um cara que eu tinha acabado de banir e ele não sabia que aquilo era errado. E aí eu fui mostrar para ele nas regras o quanto aquilo era errado e tudo mais, que aquilo era passivo de banimento. No fim das contas, o cara agradeceu, identificou que errou e mesmo assim ainda me avaliou como staff. Então isso conta muito, você explicar a ele as regras, em vez de simplesmente banir. Porque como o Esdras falou, como eu já tinha falado, às vezes a gente pode perder um play por conta disso. Teve algum banimento que vocês aplicaram hoje, alguma situação que vocês acharam difícil? Não, não. As provas, acho que eu bani foi bem claras. Ok. Teve algum NG, Davi? Ou tudo tranquilo? Cara, pior que teve uma que eu penso, que eu tava pensando, porque tipo, cara, ele tinha um VIP real, né? Aí eu não Aham. sabia se tirava o perdão divino dele ou dava ban, porque tem gente que usa e tem gente que não usa, né? Sim, verdade. A questão é sempre perguntar a ele, né? Se ele aceita e tal, se ele quer tirar com perdão divino. Mas é Ô, interessante. ô, da Cunha, falando Oi? nessa questão, eu queria perguntar uma coisa. Nesse negócio de perdão divino aí, eu perguntei pro Teixeira no chat lá, mas só que ele não me respondeu. Pronto, se o cara quiser o perdão divino, falou pra setar a tag no Discord. Se a gente não consegue setar a tag, a gente faz o quê? Ela fica registrada, tá ligado? Mas, Então, o mas próximo que como? for. Ela fica registrada no canal do Discord, pô. Certo, então a gente não precisa colocar tag nenhuma no Discord, não. Não, não precisa. Lá no canal do Discord, você pode. Assim que você colocar, vai ficar lá registrado. Quando você Não, pesquisar o ID dele no canal, já vai estar lá, tá ligado? sim, é porque o Teixeira falou que era pra colocar tag no Discord. Tô ligado, tô ligado. Essa. Cadê aqui, ó? É, setar cargo de perdão divino, tô ligado, eu tô vendo lá Isso, sim. E isso. essa questão a Aí, gente não usa mais, tá ligado? Eu vou até falar com ele pra ele tirar. perfeito. Show? Beleza. E também ali, ele fala que Certo. todos os play que possuem VIP. Então é qualquer VIP. Não, aí também é outra coisa. Não é Então, todos né? os Isso plays que possuem o VIP, acima de é, Gold, de Gold pra cima. Ele colocou lá a tabela lá. então, né? Né? Porque na palavra dele falou Gold, que todos os diamante. players, né? Ele falou que todos os players possuem VIP. Então não especificou. Por isso que eu falei, tipo, se o cara for prata, mas não tem ali na tabela ali. Sim, sim, verdade. É só os que estão na tabela mesmo, tá ligado? Que é o do Gold, Per- diamante, magnata, real pra cima. Perfeito. Show? Certo. E agora eu vou passar um questionário pra vocês. Um questionário bem facinho.
todo mundo vai ter